Melhor assim, será? Assim ou assim? Acho que assim é melhor, né? Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Estou melhor assim. Glória a Deus. Estamos no ar. Estou com saudades. Saudades da igreja, saudades de você. Como é que foi o seu dia? Bendito é o Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém? Deus é bom. Deus é bom para comigo. Deus é bom para com você. Paz do Senhor, Iranete. Glória a Deus pela sua vida. Bendito é o Senhor. Paz do Senhor Jesus. Quando você entrar aqui na live, se você estiver me assistindo, você que ainda não escreve aqui alguma coisa para eu conseguir ler o seu nome. Bendito é o Senhor. Amém. Vamos aguardar um pouquinho até que mais pessoas entrem. Deus abençoe você. Você eu consigo ver, Jéssica. Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. Como é que está o Sérgio? Maria Diva. Glória a Deus, irmã Diva. Ih, chutei o negócio aqui embaixo. Espera aí só um segundo. Eu esqueci que eu tô com... Isso. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Diva, irmão Adilson. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Estou com equipamento novo aqui por trás aí, né? Então, a iluminação e tudo mais está diferente. Então, aí eu esqueci e chutei lá embaixo. Jéssica, eu estava te perguntando como é que está o Sérgio. Vocês estão bem? O Sérgio já recuperou? Está com alguma sequela? Está me parecendo a Tailine, eu não sei se é. Se for, escreve a paz do Senhor aqui. Se não for, escreve também, porque aí eu vou saber quem é. Deus abençoe vocês todos. Graças a Deus. Vamos aguardar um pouquinho mais para que os irmãos entrem. Ele está bem, se recuperando. Eu estou precisando de ir aí na sua casa, viu, Jéssica? Tailine, a paz do Senhor. É você sim. Algumas pessoas que tiraram a foto assim bem perto, eu consigo ver na fotinho em cima. Agora, aqueles que tiram a foto um pouco longe, eu não consigo ver. Então eu preciso que você diga quem é, né? Porque eu estou longe do aparelho, né? Do celular. Bendito é o Senhor. Amém, queridos. Graças a Deus. Já são 8 horas. Isso aqui. Já são 8h02. Então tá bem. Você está bem? Então tá bom. Abra sua Bíblia. Você tem Bíblia? Às vezes a gente fala assim para as pessoas, pega lá a sua Bíblia. E as pessoas falam assim, não, eu vou só escutar, Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você dedicasse o seu coração para este momento. Este momento é um momento muito importante das nossas vidas. É um tempo... desde o ano 2010, 2005, começou a se pregar uma teologia de que Deus estava muito próximo. Realmente Deus, ele, através do Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração. Ele habita na nossa vida. Então, o Senhor sempre está conosco.
Ele sempre, ele mora em nós, né? E ele fala conosco. Então Deus quer falar conosco a todo momento, né? Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele é santo. Na minha concepção, no meu entendimento, Deus, ele é santo, né? E ele não habita em qualquer lugar. Ele não habita em qualquer coração. Não adianta as pessoas acharem que, porque é assim assado, porque Deus é espírito, e porque ele habita em mim, e não adianta a gente inventar nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de desculpa. O Senhor habita na santidade. Se você estiver santo, você vai ouvir Deus falar com você, você vai ouvir a voz do Senhor, Deus vai se manifestar no seu coração e você vai ser abençoado, né? Uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que, quando eu digo assim, vive em pecado, é uma pessoa que não está preocupada com o Senhor, não está preocupada com as coisas de Deus. Essa pessoa, ela é deliberadamente vive no pecado. Todos nós, quando a gente fala lá na igreja assim, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Realmente, todos nós somos pecadores. Mas a diferença daquele que é pecador e daquele que vive em pecado é que o pecador, aquele que é só pecador, ele está preocupado com a santidade. E a santidade é uma coisa muito séria, viu, irmãos? Muito séria. E desde o ano 2009 nasceu aí uma teologia dizendo que Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado sim. Deus está preocupado com tudo. Deus está preocupado com a tua vida, com o teu coração, com o que você está passando. Deus está preocupado se você ora, se você não ora, se você lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia. Hoje de manhã, sempre de manhã que acontece isso, né? Eu não sei se é matéria paga, mas quando a gente abre a internet, aparecem algumas matérias pagas. E eu, como curto muita página de pastores, de igrejas, de entidades e tudo para o lado religioso, né? Então sempre aparecem algumas coisas. E aí apareceu a reportagem de um médico que estava falando sobre o efeito da Bíblia na nossa vida. Então quando a gente lê a Bíblia só uma vez por semana na igreja, já existe um efeito. Ainda que muito pequeno, existe um efeito. Mas se nós lermos a Bíblia todos os dias, ele falava sobre a confiança, sobre a esperança, sobre a força, sobre a gente crer no mundo do invisível. Ele falava sobre a cura, não precisa acontecer o sobrenatural, mas a cura, o nosso próprio organismo se ajuda na cura. Então, uma série de coisas acontecem. Então, isso são os homens comprovando que a Bíblia tem razão, né? Que a Bíblia está certa. Então, por isso que a gente ainda continua, eu pelo menos continuo fazendo isso. Continuo sempre batendo nessa tecla, de que nós devemos buscar a Deus, nós devemos ter devocional, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos ter um tempo de oração diária, e se você fizer esse teste, você vai ver que você fica melhor. Você vai ver que você fica melhor. Graças a Deus por isso, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela penetra na nossa vida, e ela se manifesta no nosso coração. Amém? Então, pega a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Vamos buscar ao Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu vou ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu voltei a ministrar uma palavra que eu preguei em 2009. E aí em 2009 eu ministrei essa série todinha, baseado num livro que tem 40 pregações. E aí eu estou lendo esse livro, fazendo algumas anotações, e estou lendo o que eu preguei, e o temor, ele é muito maior, viu, irmãos? Ele é muito maior. Então, paz do Senhor, Raquel. Deus abençoe você. Eu vou ler Mateus 5, do verso 1 até o verso 4.
Está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Bendito é o Senhor. Bem-aventurados humildes de espírito. Eu falei há 15 dias atrás sobre quem são os humildes. Vou lembrar você hoje. Você lembra quem são os humildes de espírito? E hoje eu vou falar sobre os que choram, né? Sobre os que choram. Paz do Senhor, irmã Márcia. Eu não sei se eu já dei a paz do Senhor para Raquel, né? Mas eu estou falando aqui sobre nós termos santidade, termos um tempo com Deus, buscarmos a Deus. E aí uma das anotações que eu tinha feito, eu não ia ler isso, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Cultuar a Deus é um conjunto de coisas. E eu escrevi aqui: num culto normal, num culto público lá na igreja, existe abertura. A abertura, ela não é uma pregação, ela é um chamamento. A gente chama as pessoas para cultuar a Deus. Então, lá na igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, elas são chamadas para aquietar o seu coração, para aquietar sua mente e se dedicar e ter um contato com Deus. Então, a abertura serve para isso. Não é pregação, não é testemunho, não é nada. Tudo isso vem depois. Depois vem o louvor, né? Você vai apresentar a Deus cânticos, onde tem pastores que dizem que a teologia é muito melhor nos cânticos do que propriamente na pregação, né? A gente faz mais teologia cantando a Deus, dizendo quem Deus é, o que Deus faz, falando das grandezas de Deus, do que propriamente ouvindo a palavra de Deus, né? Depois a gente tira oferta, você vai mostrar para Deus a sua gratidão. Paz do Senhor, Deus dete. Deus abençoe você. Você vai ser grato. Você é grato a Deus? Uma das formas que a gente tem de mostrar a Deus a nossa gratidão é quando nós ofertamos, quando nós ajudamos o próximo, quando nós abençoamos alguém, né? A pregação é o que Deus quer falar. Eu gosto muito de perguntar para os pastores da cidade aqui o que eles vão pregar para que a gente saiba o que Deus está falando com a cidade. Existe uma palavra de Deus para a cidade de São Bernardo? Então sempre eu pergunto isso para os pastores, né? E depois a gente compartilha, a gente tem comunhão uns com os outros, um edifica a vida do outro, alguns contam os seus problemas, outros têm o conselho, ajudam e tudo mais, né? Bendito é o Senhor por isso. Então, eu falei sobre os humildes de espírito, mas eu fiz aqui uma anotação. Eu estou lendo um livro, o livro é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um padre que conheceu Jesus no ano 300. Apesar de ser padre, ele se converteu no ano 300. Eu tenho alguns livros dele, e ele escreveu 140 livros. Eu tenho só alguns, pouquinhos, né? Então, e ele escreveu assim: tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará descanso enquanto não te encontrar. Então, nós fomos criados para Deus. E enquanto a gente não encontrar com Deus, a gente não vai ter. Quem sabe essa foi a experiência dele, né? A experiência que ele teve. Então eu estou falando aqui sobre as bem-aventuranças. E eu queria orar um pouquinho. Queria apresentar a Deus esse tempo aqui, tá bom? Feche teus olhos. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Meu amado Senhor, nós queremos declarar o nosso amor por Ti nesta noite. Nós queremos glorificar o Senhor, Pai. Ó Deus, te dar glória, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Ó Deus, eu acredito
que a tua presença é real na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui comigo. Ó Deus, e que o Senhor abençoe cada família aqui representada, tantos maridos que ainda não vêm à igreja, tantos filhos, Senhor amado, que estão fora da igreja. E eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor toque nestas vidas, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bênção, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada família da igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo visite agora, Senhor, as nossas vidas e nos fortaleça, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Deus abençoa-nos neste tempo aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Então, as bem-aventuranças, irmãos, elas repudiam aquilo que o mundo aplaude e elas aplaudem aquilo que o mundo repudia. Então, o humilde de espírito, ele é diferente do humilde do mundo. O humilde do mundo, a gente tem como visão que humildade no mundo é pobre, uma pessoa sem recursos, que geralmente mora na rua, ou então mora numa favela, e não é isso, né? O humilde de espírito é aquele que reconhece que ele precisa de Deus, que sem Deus ele é pobre mesmo, ele é sem nada, Então, o humilde de espírito é aquele que reconhece que em primeiro lugar, ele é pecador, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele precisa ser liberto, que ele precisa ser limpo, purificado, né? Ele entende que não há a menor chance dele viver longe de Deus. Essa pessoa é o humilde de espírito. Paz do Senhor, Jéssica. Agora é a Jéssica Macedo, a mãe da Olívia. Deus abençoe vocês, viu? Então, feliz é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, né? A gente vê tanta gente aí hoje falando e dizendo e dando ordem para Deus e dizendo que tem direito, porque é filho de Deus, porque é profeta de Deus, eu sou profeta de Deus e eu vou fazer e acontecer, né? Mas feliz é o homem que chega diante do Senhor sem qualquer vaidade, sem qualquer mérito, né? As nossas obras diante de Deus, elas têm um valor, mas, né, para Deus, irmãos, não é as nossas obras que vão contar. Deus já dá galardão para as obras aqui na terra mesmo, né? Mas é aquele que chega diante de Deus sem arrogância, sem reclamação, sem nenhuma reivindicação. Eu sou teu filho, o Senhor tem que fazer isso para mim, né? Isaías disse assim: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui um pouquinho mais para frente, lá em Lucas, depois desse texto aqui, diz que a multidão apertava Jesus, né? A multidão estava lá próxima de Jesus e apertava ele. Aí ele falou para os discípulos: olha, separa um barco aí para quando eu for falar, as pessoas não ficarem me apertando. E aí separaram lá um barco e ele falou. E quando ele acabou de falar, ele falou para Pedro assim: olha, lança a tua rede. E Pedro falou para ele assim: olha, eu pesquei a noite toda, Senhor. Eu pesquei a noite toda e não pesquei nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar minha rede. E aí ele lançou a rede e a Bíblia diz que veio uma grande quantidade de peixe. E nessa grande quantidade, quando Pedro olhou tudo aquilo, que ele teve que chamar os outros barcos para ajudarem de tanto peixe que tinha, aí ele pega, vai e diz para Jesus assim: olha, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus falou assim: não, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te fazer de você um pescador de homens. Vou te ensinar outra pescaria. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. E Jesus, ele falou para a igreja de Laodiceia: vocês são pobres, apesar de terem muito dinheiro, vocês são pobres. Vocês são cegos, vocês estão nus,
Então, desde que somos crianças, a gente aprende, irmãos, que o homem não chora. Não sei, os mais novos pode ser que não tenha esse ensinamento, mas no meu tempo as pessoas diziam assim, homem não chora, não pode chorar, né? Então, a maior parte das vezes, esse conceito ele está presente no nosso dia a dia. De que nós temos que ser fortes, e aí lá na rede social você é feliz, você está sempre na boa, né? Você não tem problema, então você não precisa chorar. Né? E hoje nós vemos muitos homens chorando, né? Muitos homens chorando, mas não está chorando na presença de Deus. Então não adianta, né? A minha mãe sempre dizia quando era pequena, engole o choro. A gente não entendia muito isso, né? Como é que é engolir o choro, mas eu sabia que se parasse de chorar não ia apanhar, né? Então a gente engolia, parava de chorar na hora. E o mundo tenta evitar essa necessidade que muitas vezes o homem tem de chorar, de apresentar diante de Deus as suas necessidades. E quem sabe às vezes essas necessidades, irmãos, elas são tão fortes que a gente não consegue resolver. E aí não tem resposta, então a gente fica angustiado. E a gente precisa chorar na presença de Deus, né? E existe um conceito de que chorar é coisa de gente mole, coisa de gente fraca. O meu tio dizia assim que isso é coisa de mulher, mulher que chora, né? Glória a Deus se ela chorar na presença de Deus, e o homem também, né? Então, da mesma maneira que quando Jesus trata com os humildes de espírito, ele não está falando da vida natural, né? Não está ligado à vida financeira, se ele é rico ou pobre. Então, se ele é rico, ele é bem-sucedido, se ele é pobre, ele é humilde. Não tem nada a ver isso, né? Mas da mesma forma que Jesus não está ligando o ser humilde à vida financeira, Jesus também está falando que aqui que ambas as qualidades são espirituais. Né? Então, nada tem a ver com a vida deste mundo. Nada tem a ver com o mover deste mundo aqui, né? Então, todas as bem-aventuranças, elas se referem a condições espirituais que atuam na vida do homem, atividades espirituais. E a bem-aventurança, elas são elogiadas por aqueles que choram. Então, Jesus disse assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vai receber o consolo aquele que apresentar a Deus a sua oração com choros e tudo mais. Então o Senhor diz que esses daí são os felizes, aqueles que conseguem chorar na presença dele. Você consegue entender isso? O que é chorar na presença de Deus? Jesus ele está falando o quê? De uma intimidade maior. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não choro. Ninguém chora na frente dos outros, né? Não chora. Então, Jesus está falando de comunhão. Comunhão. A Márcia falou domingo de manhã que quando Jesus foi visitar Lázaro, ele chorou. Ele chorou pela vida do amigo dele, né? Paz do Senhor, Tida. Deus te abençoe. Ele chorou porque o amigo dele tinha morrido. Então, quando foi a última vez que você chorou? Né? Que nós choramos como igreja do Senhor, em oração. Quando foi que nós vivemos nós estamos vivendo, né, uma das piores situações do mundo. Eu acho que só uma guerra faria com que nós vivêssemos uma situação pior do que a que estamos vivendo. Né? Estamos em uma situação social ruim, muitas pessoas que perderam o emprego nunca mais conseguiram retomar a situação anterior, a vida anterior, né? Então, quando foi a última vez que você se colocou na brecha por alguém que está necessitado? Então, existe um livro que diz que o título dele é Porque Tarda o Pleno Avivamento.
o autor diz que, para a nossa própria vergonha, a gente nem lembra quando foi a última vez que nós choramos em oração. Então ele diz que se nós não choramos, nós vamos endurecendo o nosso coração, vamos nos tornando insensíveis ao mover de Deus, ao falar de Deus, à sensibilidade de Deus, né? E a igreja moderna, ela não busca mais essas coisas. Ela não busca mais o tempo de estar na presença de Deus e continuar, né, na presença de Deus. Nós precisamos o quê, irmãos? Resgatar essa contemplação da igreja. O tempo de contemplação. Então a igreja não exerce mais o mesmo impacto na sociedade, sobre a vida das pessoas, devido ao fato dela mesma não achar mais tempo para algumas coisas que são primordiais para a igreja. A igreja não vive mais. E eu acho que depois deste último ano aqui de pandemia, parece que a gente está acostumado. Mas eu volto à frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele diz que Deus nos criou para Ele. E a nossa alma, ela busca descanso para encontrar com Deus. E ela não vai descansar enquanto ela não encontrar. Eu acho que a nossa alma, ela sente falta desta comunhão que a igreja propõe. A igreja é um corpo vivo que pulsa, né? Ela é viva. Ela não é uma organização, ela é um organismo. E eu tenho entendido que a falta desse organismo pulsando e, sabe, eu tocando na sua vida e você tocando na minha vida, essa falta, irmãos, o medo que o mundo tem colocado no coração de todo mundo e muitas vezes tem colocado no coração da igreja, ela faz falta para nós. Nós precisamos estar juntos para nos tornarmos sensíveis. O distanciamento tem feito com que a gente endureça, com que a gente não busque a Deus do jeito que buscávamos. Você tem sentido saudade do tempo em que a igreja se reunia toda semana e a gente podia estar junto há muito tempo e já programamos, bom, então vamos ter um jantar. E aí, chega na época que a gente marcou o jantar, não dá. Nós temos lá os jovens da nossa igreja, aí tem uma entrada lá que eles marcaram lá o acampamento e não foram nesse acampamento. E aí, fica marcando e quando chega na data não dá certo ainda, né? Então, se nós formos ler os movimentos de avivamentos da igreja, nós vamos ver que as pessoas não crentes sempre eram atraídas pelo cristianismo quando a igreja começava a funcionar como igreja. Então, quando a igreja se torna igreja, quando a igreja faz o que a igreja propôs fazer, o que a Bíblia propõe para que a igreja faça, as pessoas do mundo, as pessoas que não são da igreja, elas olham para nós e querem estar lá. Então, tem uma história, não é história, né? Isso é comprovado. Quando Paulo ele tenta organizar, né? Quando Paulo trata de mulher veste roupa de mulher e deixa o cabelo crescer porque é o véu, e aí as pessoas inventam um monte de doutrina porque não conhecem a história. E eu estava lendo outro dia um comentário e ele dizia que perto da igreja de Coríntios, Paulo instituiu a igreja. E a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha, ela era uma igreja que tinha um porto. Muitos navios de muitos lugares vinham para essa cidade. Era uma cidade muito importante. E as prostitutas dessa cidade começaram a frequentar a igreja. Por quê? Porque lá no prostíbulo elas não eram amadas, mas na igreja elas foram amadas. Elas foram acolhidas, elas foram aceitas como pessoas. E aí elas começaram a frequentar a igreja.
E quando Paulo fala assim, mulher veste roupa de mulher e homem veste roupa de homem. Os homens, quando iam trabalhar, que eles iam pescar, ou eles iam fazer qualquer coisa dentro do trabalho deles, carpintaria ou qualquer outra coisa, eles tiravam aquela roupa de cima e ficavam só de shorts, sem camisa. Então, para que isso acontecesse, a roupa deles fechava pela frente e a das mulheres fechava por trás. Então, as mulheres, por causa do ofício da prostituição, elas usavam roupa de homem, porque era fácil de tirar a roupa e pôr de volta. E as mulheres, para serem reconhecidas como prostitutas, elas eram carecas, então elas usavam perucas coloridas. A minha careca está crescendo, viu, irmãos? Tá gostoso passar aqui, parece que estou passando a mão no carpete. Ô, Adilson, minha careca está crescendo aqui, ó. Bom, então, e aí elas usavam perucas coloridas. E aí Paulo não podia dizer assim, ó, mulher não pode fazer isso, mulher não pode... As prostitutas aí tem que deixar o cabelo crescer. Então ele foi lá e instituiu uma norma dentro da igreja. Mulher tinha que deixar crescer o cabelo porque era o véu. Tinha que usar roupa de mulher, porque as mulheres prostitutas usavam roupa de homem. E aí, as mulheres, o que eu queria dizer é que as mulheres, elas pararam de ir na taberna, pararam de ir no prostíbulo e começaram a frequentar a igreja porque elas foram acolhidas dentro da igreja, né? Então, os movimentos, se a gente for ler Atos 2:42, né? Atos, ele começa, o começo da igreja, quando a igreja nasce, as primeiras palavras que nós vemos é que eles perseveravam, eles eram perseverantes em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, isto é primordial para a igreja. Doutrina dos apóstolos, você tem que ter comunhão, você tem que ler a Bíblia, senão você não tem doutrina. Você precisa conhecer a palavra de Deus. O que Deus quer de você? Qual é o mandamento de Deus para a tua vida hoje? Você precisa conhecer. A comunhão, nós precisamos ter comunhão, irmãos. É quando a gente se toca, quando a gente está junto, que Deus ordena a sua bênção. Não é? A partir do pão, nós temos que ter comunhão, comungar um com o outro. Eu preciso saber quais são os seus problemas, você precisa saber dos meus problemas. Quando eu estava no hospital, a gente não sabia quem, mas a gente sentia que a oração da igreja estava sendo feita pela minha vida. E eu louvo a Deus por isso todo dia, né? Pela oração, a oração que é feita, Deus ordena a sua bênção. Glória a Deus por isso, viu, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, nós devemos perseverar, né, em ser igreja. Nós devemos ser igreja. E uma sensação que nós temos hoje, para com o estado da igreja moderna, é que o pecado, irmãos, ele não é mais tão pecado como ele era antigamente. E quando eu falo antigamente, 5 anos aqui atrás, 10 anos para trás. Parece que o pecado já não é mais tão pecado, né? O senso de pecado hoje e as doutrinas distorcidas estão endurecendo o nosso coração, estão tirando aquela sensibilidade, né? Tirando a sensibilidade do chorar na presença de Deus. Não sei se você pensa a mesma coisa, mas, né, nós precisamos voltar àquele amor antigo, o amor verdadeiro, aquele amor lúdico mesmo, irmãos. O amor sincero, né? Então as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas elas não querem confessar pecado. Por quê? Porque hoje o mundo prega que nós somos perfeitos, que nós não temos defeitos, que os nossos defeitos não são tão defeituosos assim, né? Então nós queremos um avivamento na igreja, nós queremos avivamento nas nossas vidas, mas nós não temos mais tempo para Deus. O negócio tem que ser assim, ó, no fast food, né? A gente quer que as coisas aconteçam, eu quero que Deus me visite, mas eu não gasto tempo para estar com Deus. Eu quero que Deus fale comigo, mas muitas vezes parece que
a palavra que for pregada já vale. Mas como é bom, irmãos, quando a gente ouve Deus falar, quando a gente sente Deus nos tocar, quando Deus fala conosco através da sua palavra, bendito é o Senhor por isso. Né? Precisamos voltar a lamentar a presença de Deus na nossa vida. Presença de Deus na nossa vida. Como é que foi o teu começo? Quando você começou a andar com Deus? Como é que foi assim? Né? O maior choro que nós temos que lamentar, eu acredito hoje, é o fato de nós nos afastarmos de Deus. Esse é o maior choro que nós deveríamos ter. Né? Nós vemos nós viemos de uma vida de pecado, né? Uma vida longe de Deus, sem conhecimento nenhum, a gente não tinha o discernimento. Porque o mundo diz que pecado não causa nenhum efeito na sua vida. E a gente acaba até acreditando, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, olha, eu tenho lá os pecadinhos e tal, mas quando eu morrer eu acho que Deus não vai levar isso em conta. Deus vai levar em conta os nossos pecados. Pecados não confessados, pecados deliberados, né? Deliberadamente eu fui lá contra a palavra de Deus, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus ou temos acesso à palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso, viu, irmãos? Então os mais antigos diziam que os irmãos mais velhos, eles tinham que tomar conta dos mais novos. E sempre foi assim, né? O irmão mais velho era responsável pela vida do mais novo. Ele tinha que ser um exemplo para a vida do mais novo, para que o mais novo não quisesse fazer coisa errada. Né? E hoje a gente vê muita gente na igreja copiando as pessoas mais novas, mais velhas. E aí eu estava agora de tarde aqui pensando, meditando um pouco sobre eu ouvi o pastor lá da primeira igreja presbiteriana de Pinheiros, e ele estava dizendo que nos 2 próximos domingos ele vai falar sobre ensina a criança no caminho que tem que andar. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, puxa vida, né? Eu queria ouvir esse pastor pregando, eu queria ouvir a ministração dele. Por quê? Porque a gente sempre fala sobre ensinarmos as crianças no caminho que tem que andar. Domingo passado eu comecei a minha pregação dando uma palavra sobre isso, sobre as nossas crianças, né? E as nossas crianças, irmãos, elas têm muito mais o exemplo de vida do que propriamente aquilo que a gente ensina para elas, do que as palavras que a gente fala para elas. Então, você quer que teu filho leia a Bíblia? Leia a Bíblia com ele. Ou então mostre para ele que você lê a Bíblia. Mas não é, olha, agora eu vou ler a Bíblia, presta atenção aí, tira uma foto aqui para pôr no... Não é isso. É você ler a Bíblia e falar da Bíblia e viver a Bíblia, né? E meditar na Bíblia. Você quer que o teu filho vá à igreja? Não fale mal da igreja. Fale bem da igreja. Você quer que teu filho ame a igreja? Ame a igreja também. Sinta prazer em estar na igreja. Né? As pessoas ficam muitas vezes falando mal de quem vai muito na igreja. Né? Que bom que a pessoa ama a igreja. Os obreiros sempre foram poucos. Né? Sempre foram poucos. Mas glória a Deus por aqueles que amam a igreja. Né? Aqueles que deveriam ser o exemplo, muitas vezes são os maiores escândalos. Não é muito difícil a gente encontrarmos pessoas que causam escândalo na igreja. E aí esses exemplos dos maiores, daqueles que são grandes, eles repercutem na vida dos pequenos. Então as igrejas grandes que não estão preocupadas em pregar a palavra, estão mais preocupadas em fazer uma campanha, em fazer alguma coisa que possa encher, trazer um cantor famoso. É bom todas essas coisas, irmãos, mas não tem que viver disso, né? Então,
A igreja olha de arquibancada a vida humana sendo destruída. Então, mesmo dentro da igreja, a gente vê pessoas que não estão mais na igreja. Pessoas que, não vou dizer desviadas, porque estão errando o caminho. Estão andando por um caminho errado. Estão errando o caminho. Essa é a palavra certa, né? Me parece que muitas vezes a gente não está preocupado com isso. Né? Vou defender o meu aqui, eu estou bem com Deus, então... E aí a gente tem visto o quê? Crente defendendo aborto. Crente sem se preocupar com adultério. Pessoas com fome no mundo, e a gente muitas vezes não faz nada, né? A pedofilia tem sido uma palavra constante no nosso meio, irmãos, né? Perseguição de cristãos pelo mundo, e parece que isso não afeta mais a gente, né, irmãos? A gente está insensível para essas coisas. A gente vê a perseguição da igreja nos países muçulmanos, e a gente, ao invés de pensar assim, temos que mandar um monte de missionário para lá, como foi uma vez que nós recebemos 10 missionários aqui na igreja, eles estavam em 300 para serem colocados lá dentro do país muçulmano. E hoje, ao invés da gente pensar assim, eu queria que o meu filho servisse a Deus, fosse um pastor, fosse um missionário, não, a gente pensa assim, não, é melhor que o meu filho seja um engenheiro, melhor que o meu filho seja um médico. E aí a gente vai excusando, né? Se excusando. Ninguém pede perdão, ao contrário, esconde o seu pecado. Né? Deus já me perdoou e não precisa de lágrima. Não precisa de eu ficar manifestando qual é o meu sentimento diante de Deus. Nós não podemos simplesmente, porque todas estas desgraças estão escritas na Bíblia, acharmos, irmãos, que isso é normal. Quando a Bíblia fala de dores, quando a Bíblia fala das coisas que viriam a acontecer, né? A gente nunca pode achar que, é assim mesmo. É desse jeito aí, ó. Esse aí é o princípio das dores, né? Aí se a gente vai ler Daniel no capítulo 9, verso 1 e 2, ele diz que ele estava orando. Ele estava orando. E ele entendeu, pelo número de anos, que o tempo de cativeiro tinha acabado. E aí o que ele faz? Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir comigo lá, Daniel, depois de Ezequiel, Lamentações. Daniel 9. Daniel 9, 2. Daniel 9, 2. Está escrito assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que já haviam de durar a assolação de Jerusalém, voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplica, com jejum, com pano de saco e cinza. E eu orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o verso 5. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus versos, aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. E aí, se você continuar lendo o capítulo 9, você vai ver que ele faz toda a confissão de pecados, pelos pecados dos pais dele, que já está há 70 anos atrás, antes dos 70 anos de cativeiro,
eles vinham pecando e Deus mandou para o cativeiro, que era para colocar a igreja no trilho de novo. E aí a gente vê Daniel confessando os seus pecados. E aí confessando os pecados dos seus pais. 1 João, no capítulo 1, 1 João, no capítulo 1, verso 8, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós dissermos que não temos, né? Paz do Senhor, pastor Tony, paz do Senhor, irmã Edilma. Deus abençoe vocês, viu? A nós mesmos nos enganamos. Então, irmãos, Deus, ele está esperando, não que você esteja chorando na presença dele. Eu estou pregando o texto de Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Bem-aventurados que choram. Então Deus não está esperando que a igreja fique chorando, né? O que Deus está esperando é intimidade, né? O que Deus está esperando né? O Espírito Santo, ele habita em cada um de nós, né? Porém, ele só pode operar na vida do cristão se houver o quê? Quebrantamento do coração. Às vezes eu fico perguntando para Deus, irmãos, por que uns são abençoados e outros não são abençoados? Essa é uma pergunta que sempre, de tempo em tempo, recorre ao meu coração. Por que a gente não consegue entender que Deus não responde oração? Existem pessoas que estão tão longe de Deus que Deus não dá nem atenção para a oração. Existem pessoas que ainda não estão preparadas. Hoje a explicação que eu consigo ter é essa. Existem pessoas que não estão preparadas para receber a bênção. Se receberem agora, vão perder. E existem pessoas que Deus responde a oração. A pessoa clama e Deus responde, né? O Espírito de Deus habita no seu coração, amém? O Espírito de Deus habita dentro de você. Então você deve orar e pedir a Deus para que Deus quebrante o seu coração. O Espírito Santo não é uma ferramenta que eu vou usar só de vez em quando, né? O cristão usa só quando ele quer, e quando ele não quer, fica lá na prateleira. O Espírito Santo, ele quer falar comigo e com você, e ele quer quebrantar o meu coração, ele quer quebrantar o teu coração. Diante das injustiças, diante das coisas erradas, diante da maldade do homem, nós devemos quebrantar o nosso coração. Muitas vezes a gente dá raiva, a gente fica irado com as situações, mas não peca. Transforma isso em oração, transforma isso em choro na presença de Deus. Peça ao Espírito Santo para quebrantar o seu coração, não para fazer justiça, né? Quando vieram matar Jesus, quando vieram para derrubar Jesus e levá-lo para a crucificação, ele disse assim: eu poderia pedir para o meu pai. Pedro vai, puxa da espada e corta a orelha lá do Malco. E Jesus fala assim: olha, eu não vim para essas coisas. Eu não vim para isso. Eu quero dizer para você o seguinte, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai mandaria aqui uma legião de anjos e a gente ia acabar com essa festa aqui, mas deixa que vai se cumprir a palavra do Senhor, né? Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 23, Romanos 8, 23... E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo,
aguardamos a adoção de filho, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém? Bendito é o Senhor. Então nós temos as primícias do Espírito Santo na nossa vida. Tudo que é de bom, Deus tem o melhor. Eu estou continuando estas pregações aqui que eu estou fazendo, são 40 pregações. Então eu tenho umas 25 que eu já fiz. Mas eu estou lendo, pode ser que esteja ao contrário, né? Pode ser que esteja aparecendo ao contrário para você. Mas tá de ponta cabeça, né? Estudos do Sermão do Monte. Eu estou lendo este livro aqui. E ele fala que o homem descobriu a força atômica. Ele descobriu o poder do minério que dá para criar a atomicidade, né? E aí ele diz assim, ao invés do homem usar a força atômica para não mexer mais com o petróleo e conseguir produzir energia, o homem criou uma bomba. Então, irmãos, nós temos as primícias do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação, e a comparação que ele está fazendo com a bomba atômica é que nós temos o melhor do Espírito Santo na nossa vida. Você tem o que tem de mais potência no mundo espiritual, está sobre a tua vida, mora aí dentro do teu coração. E muitas vezes a gente não sabe usar isso, a gente usa isso de forma errada, ou nem usa. Não conhece o poder da oração, não conhece o poder de se derramar na presença de Deus. E ele está falando sobre isso. Então, existe quem está gemendo, mas está gemendo longe de Deus. E se nós começarmos a gemer na presença de Deus, tem um hino muito antigo que fala que se nós começarmos a orar, o templo vai tremer. Elias orou e o sol parou, Josué orou e o fogo desceu. Foi ao contrário, né? Elias que fez o fogo descer e Josué que fez o sol parar. Mas Jesus disse que os que choram, os que se humilham na presença dele, encontrarão consolo, encontrarão vida, farão parte do reino dos céus, farão parte de um reino que não é o reino dessa terra aqui, irmãos. O reino dessa terra aqui, ele está falido, ele está destruído, ele está quebrado. O reino dessa terra aqui está sem esperança. As pessoas estão sem esperança. E você que tem a esperança habitando dentro de você, tem que mostrar isso para as pessoas. Né? O reino dos céus é dos humildes. Mas os que choram serão consolados. Né? Então, Jesus disse que os que choram e os que se humilham na presença dele receberiam um reino, a herança de um reino. Então, chorar é igual a maior dor que o homem pode ter. E quando eu digo homem, é homem ser humano. Né? Jacó chorou a morte de José. A evidência da graça de Deus, né? Então, quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela chora. O cristão que nasce de novo deve chorar. Você, como um cristão verdadeiro, deve chorar na presença de Deus, né? Nós devemos chorar agora para evitar chorar no futuro. Bendito é o nome do Senhor. Ai dos que rirem, está escrito na palavra de Deus em Lucas 6, né?
Porque esses que estão rindo vão chorar. Quem sabe no dia do juízo, né? A gente vê tanta injustiça hoje e as pessoas estão dando risada aí, né? E aí no dia do juízo vão chorar. A Bíblia diz que vão chorar. O inferno é lugar de choro, é lugar de ranger de dentes. E nós precisamos buscar a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida para chorar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, viu? Que Deus te fortaleça e continue falando com você. Que o Espírito Santo possa apertar o teu coração a ponto de fazer com que você chore na presença de Deus, né? Você tem algum parente que está precisando da presença de Deus? Você está precisando da presença de Deus na sua vida? Né? Você pode dobrar o teu joelho agora. Né? Não deixa para lá não. Não deixa para lá não. Peça que essa palavra continue ardendo na tua vida, no teu espírito. E você chore na presença de Deus por causa daqueles que estão precisando, por causa da sua própria vida. Amém, queridos? Que Deus te fortaleça. Apresente a Deus o teu choro agora. Apresente a Deus a tua vida. Vamos orar. Bendito Deus. Senhor, eu ministrei a tua palavra e eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, te pedir perdão se falei alguma coisa que não deveria falar, Pai. Se eu magoei alguém, mas que o teu Espírito Santo trate com cada coração, com cada vida, e que o Senhor nos fortaleça com esta palavra, que o Senhor renove a vida de cada um, Pai, que o Senhor transforme toda a situação, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua graça, a tua unção, unge a nossa cabeça com óleo, e a tua palavra diz que o nosso cálice vai transbordar, Senhor. Deus, transborda as nossas vidas agora. Enche-nos do Senhor, Pai, enche-nos da tua presença. Deus santo e Deus bendito. Quantos estão sofrendo e estão chorando, Senhor, longe de ti, Senhor. Mas eu creio no teu poder, eu creio na manifestação do Senhor, Pai. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas o Senhor trará alegria, o Senhor trará a bênção sobre a vida de cada um, Pai. Pela manhã, Senhor. Fortalece. Deus querido, eu sei que muitas vezes a gente não tem, ó Deus, um motivo certo para chorar, Pai. Ó Deus, mas eu quero pedir agora que aquele que está angustiado, ó Deus, aquele que está sendo desprezado, Pai, aquele que tem se sentido, Senhor, muitas vezes afrontado, que o teu Espírito Santo, Senhor, fortaleça agora cada vida que está aqui, Senhor. Toma nas tuas mãos agora, Pai, a causa dos teus filhos, Pai, e dá vitória, Senhor, dá vitória, meu Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Pai do Senhor, irmã Nelma. Pai do Senhor, irmã Tida. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que Deus manifeste a sua graça sobre a vida de vocês todos, em nome de Jesus. Domingo de manhã nós vamos ter culto, às 10 horas da manhã. E domingo à noite nós vamos ter culto às 18 horas. Eu acredito que amanhã às 5 da tarde vai ter a reunião dos jovens, presencial. E domingo nós vamos ter os dois cultos. O culto da noite, ele é transmitido pela internet na página da igreja, né? IECP Jardim Ipanema. E a gente tem também uma página no YouTube. IECP JD Ipanema. IECP JD Ipanema. Tem muita IECP Jardim, né? Jardim Odete, Jardim Olívia, Jardim, um monte de jardim aí. Então nós pusemos IECP JD Ipanema, Jardim Ipanema. Você pode curtir a nossa página lá no YouTube e ajudar a gente a crescer, né? Compartilha ela. Quando você for assistir lá, as pessoas vão conseguir ver, né? Tá bem, queridos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e te fortaleça. Venha no culto domingo, viu? Em nome de Jesus. Fica na paz, viu?